quando a gente fala de olhar esses pontos em comum de várias tradições contemplativas e da biologia, então um dos tópicos centrais, como você mencionou, são esses da interdependência, de cooperação, etc. Tem alguns exemplos que você poderia trazer que, observando esse mundo natural, a gente percebe a cooperação funcionando? Uhum. Ah, na biologia tem vários, né? Tem muitos, assim. Aí, como microbiologista, eu gosto de olhar para o nosso próprio corpo, né? A gente tem vários seres associados, bactérias, vírus, protozoários, né? Que podem ser benéficos, podem trazer algum benefício. Tipo, bactérias podem sintetizar vitaminas, que são importantes, né? Para a nossa fisiologia, que sem elas a gente não conseguiria ter uma boa saúde. E tem alguns que podem gerar algum prejuízo, né? Então, alguns protozoários podem, né, dar um desequilíbrio no nosso organismo. E isso faz parte da teoria do holobionte, né? Que a gente é um complexo de espécies, a gente não consegue viver bem sem essas espécies associadas, né? O bom funcionamento do nosso corpo depende disso, né? Então, por exemplo, os cupins também têm um tipo de bactéria no estômago que degrada a celulose que eles comem. Então, se eles não tiverem essa bactéria, eles também não conseguem se alimentar, né, digerir a celulose, assim como as vacas também, né, que precisam de um tipo de micro-organismo, né, no interior também do estômago para digerir celulose. Também a gente tem os fungos, né, as micorrizas que vivem nas raízes das árvores, que elas usam como meio de comunicação, né? Então elas trocam moléculas através dessa rede. Então as micorrizas, esses fungos interligam várias árvores e é através dessa rede de fungos que elas vão transmitir sinais, se comunicar entre si. Quando uma árvore morre, ela também transmite energia, né, na forma de açúcar através dessas redes para as outras árvores que continuam. Então, tudo isso a gente pode olhar que, né, são espécies que dependem inteiramente umas das outras, assim, né, para viver e para ter um bom funcionamento. E acho que tudo na natureza é assim, né, mesmo que não seja diretamente, né. As árvores, as plantas dependem de outros mamíferos, de nós, animais, para dispersar sementes, por exemplo. Então a gente come o fruto aqui, caminha, né, vai para um outro lugar e leva a semente para um outro lugar. Então, muitas são dependentes de outros animais para isso, né, para se reproduzirem. Acho que são alguns, assim, dos exemplos que a gente pode falar, mas são vários, Uhum, vários. legal. Quando a gente conversou preparando para essa conversa, você falou do Dictyostelium ou algo assim? Sim, Dictyostelium. Dictyostelium. É, o É, que que é um dictyo? Tanana. pois é. Eu acho esse um organismo muito interessante, né? Ele é considerado um micro-organismo, né? E ele é aparentado das amebas, então é basicamente uma amebazinha, né? Terrestre. E ele é um micro-organismo que se alimenta de bactérias e fungos e esses micro-organismos no solo, né? Então ele é um predador, um micropredador, ele rasteja, né? Ele é uma célula simples assim, né? Então ele rasteja pelo solo e vai encontrando esses organismos e se alimentando deles, né? E aí tem um momento, então são vários, né, convivendo ali, uma população de amebas, né, de Dictyostelium, convivendo no solo, e tem algum momento que eles não encontram mais esse alimento, né? Então eles consomem toda a bactéria e fungo que tem ali nesse lugar onde eles estão vivendo. E esse processo de inanição faz com que uma molécula seja produzida por essas células, essas amebas, e essa molécula tem o poder de fazer com que essas células se agreguem numa grande massa. Então, eles começam a migrar todos para um mesmo ponto e eles viram um corpo só, né? Eles vão se fundindo e viram um grande, um blob, assim, né? Uma grande massa de células, né?
E aí, quando eles estão nesse corpo, nessa única, né, formação, eles começam a rastejar, então essa grande geleca, né, começa a rastejar até um ponto onde ela para e ela se elonga. Então, vai ter uma estrutura que vai ser formada da união dessas células, né? Então, ela se elonga, cresce, e aí a gente vai ver que algumas células formam a haste e outras células formam um globo. E dentro desse globo vai ter várias células que vão virar esporos, né? Então, eles chamam essas amebas de amebas sociais, que elas escolhem entre si aquelas que vão morrer, porque elas vão ficar ali na haste, e aquelas que vão conseguir perpetuar aquele grupo, né? Se reproduzir, formar esporos e dar origem de novo a outras amebas, né? Quando as condições ambientais melhorarem. Então, eu fico pensando que isso pode ser uma metáfora, assim, né? A gente não tem a capacidade de se fundir num único corpo grande, assim, mas eu acho que a gente tem a capacidade de unir algumas ideias, assim, né? Como é que a gente pode fazer essa fusão em uma mente coletiva, simbolicamente, né? Nesse âmbito do significado, assim. Como é que a gente pode se reunir em uma grande mente e se direcionar para um espaço onde a gente sustente todas as vidas, né? Eu gosto de olhar assim para os Dictyostelion, né, com essa metáfora assim, né? Será que a gente consegue fazer isso, se unir numa grande massa, né, e direcionar a mente para um lugar, né, mais interessante para todo mundo? E assim, não estou dizendo que a gente vai ficar todo mundo igual, pensando igual, né? Mas que a gente tem uma direção, uma intenção parecida, né? E aí, ao redor dessa intenção, a gente vai, cada um ter o seu, né, o seu jeito de perceber o mundo, a sua própria criatividade operando, né?